Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez ao lado da Suprema Bet, trazendo para você o programa Debate Bet de todas as sextas-feiras, com muita informação de um ambiente que você já está até íntimo, né? De tanta informação, de tanto conhecimento, conteúdo que a gente acaba gerando aqui nesse programa. Recebendo hoje mais 3 convidados, sempre muito especiais. Aqui do meu lado, Daniel Oliveira, o fundador da Daniel Fortune. Ao lado dele, ou se você preferir, no meio dos convidados, a Mariana Canebley, diretora de marketing Todos Querem Jogar, a Bet do Milhão. E ali na ponta esquerda, para vocês a ponta direita, né? Ricardo Feijó, presidente da Comissão de Apostas da OAB Paraná. Bem-vindos todos, que bacana recebê-los aqui. O Daniel, já tivemos aqui a Bia falando a respeito do teu projeto, foi muito bacana, todas as informações que ela trouxe, viu? Bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, eu agradeço pelo convite e é sempre uma honra para mim poder falar um pouco sobre o nosso projeto que tem como objetivo educar o público consumidor do mercado de jogos, de iGaming, para que eles possam jogar de forma mais segura e responsável e também desmistificar muitos mitos e ideias erradas que existem sobre o jogo e sobre o nosso mercado. Ótimo. Olha, é um privilégio receber a Mari também, eu já estou íntimo da Mariana, porque ela vai trazer novidades. Eu sou aficionado por novidades, principalmente quando vem jornalismo, tem aquela de furo de reportagem, de informação. E você traz novidades também para a gente. Tudo bem, Mari? Bem-vinda. Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês hoje, falando um pouco aí do mercado de iGaming. A própria Todos Querem Jogar é uma novidade, né? Uma investida do Grupo Silvio Santos. Então a gente está aí com a Bet do Milhão, que foi lançada recentemente. Então estou super feliz de estar aqui com vocês para a gente debater mais sobre esse mercado, que agora é regulamentado. Então tem muita coisa boa para a gente conversar e discutir nesse dia. Ótimo. Doutor Ricardo Feijó. Bom, é sempre bom a gente ter alguém aqui dessa área jurídica, né? O presidente da Comissão de Apostas da OAB Paraná, porque é um assunto sério também. A gente fala de entretenimento, né, de diversão, mercado de apostas e tudo mais, mas tem todo o cunho muito sério de responsabilidade, né, doutor? Bem-vindo. Exatamente, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Trazer um pouquinho dessa discussão da regulamentação que mudou o mercado nesses últimos 2 anos. A gente vem acompanhando esse processo aí nos últimos 5, 6 anos de regulamentação. E poder trazer um pouquinho o que a advocacia está se posicionando nesse momento e o que a OAB Paraná vem contribuindo para esse momento do mercado. Então é uma satisfação estar aqui hoje. Prazer é todo nosso. Mas pode falar de marketing também, não pode? Com certeza. Pode introduzir uma série de outros temas, né? Isso é super importante, né? Ô Mari, deixa eu começar com você, as pode meninas, começar. A menina primeiro, né? Vamos lá. Quais foram os principais movimentos estratégicos e de marketing que contribuíram para a consolidação da TQJ? Tá, a Todos Querem Jogar, ela nasce do Grupo Silvio Santos, né? Assim, ela não é do grupo, mas ela é uma investida do Grupo Silvio Santos. Então a gente herda alguns valores da marca, né? O primeiro deles, a gente fala da confiança, da tradição do grupo. Então o primeiro ponto estratégico da nossa marca é reforçar a confiança que o público já deposita no Grupo Silvio Santos, uma marca que tem mais de 60 anos, e trazer um pouco disso para a TQJ e, consequentemente, para a Bet do Milhão. Então, todo o nosso posicionamento de marca, estratégico, de aquisição, de posicionamento, em qualquer canal, ele passa por confiança e tradição. É óbvio, né, quando a gente fala de jogos, né, iGaming, a gente está falando de inovação, mas a gente carrega todo esse DNA do grupo, então toda a nossa estratégia de comunicação, de negócio, de posicionamento, ela passa por esse pilar estratégico que é a confiança que eles já depositou no Grupo Silvio Santos e agora eles podem trazer essa confiança para a Bet do Milhão, para a TQJ, sabendo que tudo que a gente vai colocar no ar, seja produto, promoção, comunicação, ele passa por isso, né? Pela confiança e pela tradição do grupo. Eu fico até imaginando, você falando, começa mencionando até o nome Silvio Santos, que é um ícone da comunicação, Com da certeza. popularidade, de credibilidade, Da confiança mesmo. de confiança. Sim. Eu acho que isso já começa assim, traz sem redundância, mas um start para a campanha, um start para a companhia muito positivo, né, com o público. Muito, muito. Tanto que a nossa campanha publicitária, que foi ao ar recentemente, ela tem 3 fases. O nosso pilar de comunicação, ele passa por isso. A gente sabe da responsabilidade que a gente tem
ao colocar uma casa de apostas no ar que traz esse legado. Então, toda a nossa comunicação fala disso, né? A gente fala de alguns lugares de confiança. Então, a gente colocou o primeiro filme no ar, eu não posso ainda abrir exatamente quais são os próximos, mas o primeiro filme no ar a gente descola um pouco até do que os colegas do marketing têm feito na publicidade hoje, quando a gente olha para casas de apostas, né? A questão do apelo ao esporte, sou super a favor do apoio e do incentivo ao esporte, mas quando você olha para a comunicação da Bet do Milhão, ela olha muito para o dia a dia do brasileiro. Então, é uma moça que vai até a cafeteria, ela pede o pãozinho dela da manhã, né, que ali ela tem confiança, ela conhece a padaria, ela não vai mudar. Então, a mesma coisa a Bet do Milhão, você já conhece, já tem um legado, já tem uma história com a gente. Né? Então, você pode confiar que se você jogar conosco, é um lugar seguro, né, dentro da regulamentação, dentro dos padrões. Então, a gente tem focado muito nisso, toda a comunicação e na nossa estratégia, sabe da responsabilidade que a gente carrega só por fazer parte, né, do ecossistema do grupo. Você falou, não com essas palavras, de esconder alguma coisa, eu tenho esperança até o final do programa de que você revele muito mais a respeito dessa campanha. Tá bom. Né? Essa credibilidade, Daniel, ela é fora do comum, fora da curva, quando você menciona, assim, um Silvio Santos como um influencer, né? Podemos colocar assim, não? Ele, como comunicador e influencer, ele é um modelo de como se comunicar com o público, inclusive de uma carreira de longa duração, onde a gente vê muitos influencers que hoje explodem e depois entram na irrelevância. A credibilidade que vem junto do influenciador é o que determina se o influenciador vai durar tanto tempo. E junto disso vem valores éticos e morais que dão a base para essa carreira de longo prazo, e acho que isso é bem personificado no Silvio Santos. Então ele é um exemplo para todos nós que trabalhamos com comunicação em si, não apenas como influenciadores. E como a colega Mari acabou de falar, quando a marca e o influenciador que representa ela se unem e há essa convergência de valores, o influenciador consegue passar para a marca também os valores e a marca se torna tão, como é que eu posso dizer, familiar, tão próxima do público quanto o influenciador é. E aí a gente nota a importância dessa união dos influenciadores com as marcas. Ô Daniel, quando a gente fala sobre o jogo responsável, né, e é uma obrigação, né, esse jogo responsável, né, esse cuidado todo, mas hoje ainda tem, eu tenho percebido nos programas aqui alguns limites, né, para os influenciadores digitais, né? De acordo com a 14.690, que foi a lei de legalização dos jogos de 2023, e também do anexo X do CONAR, que para nós influenciadores é extremamente importante, porque ele é um nosso guia de como nos comunicarmos de forma adequada e responsável com o nosso público. Nós temos diversas limitações hoje no quesito, né? Algumas óbvias, algumas mais técnicas, mas as principais logo de cara, assim, a mais importante é que criança não joga. Jogo é para maiores de 18 anos, isso em toda comunicação, toda divulgação, parte do nosso dia a dia, passar essa mensagem é extremamente importante. Além disso, existe a frase que é um lema, que é o jogue com responsabilidade, que cabe a nós, até influenciadores, não deixar isso virar apenas um disclaimer, mas explicar para o público o que seria jogar com responsabilidade, a parte de definir limites, onde os próprios operadores das plataformas têm ferramentas de jogo responsável, no qual os jogadores podem lá definir o quanto que ele pode jogar por dia, por semana, por mês, o quanto que ele pode depositar, solicitar pausas também, não, quero ficar um mês sem ter acesso à minha conta. Então, formas de ajudar no autocontrole dos jogadores e proteger os jogadores também. Além disso, óbvio, aí entra a parte mais ética. Jamais fazer promessas falsas, nunca associar o jogo a uma fonte de renda, não é fonte de renda. Claro. É uma forma de entretenimento, é uma forma de diversão na qual existe uma chance pequenininha de você ganhar alguma coisa. Mas o foco é a diversão e não tratar como uma espécie de trabalho, como algumas vezes a gente vê essas comunicações equivocadas ainda. Então a regulamentação ela foi extremamente positiva para nivelar a comunicação dos influenciadores, proteger o público acima de tudo, porque, principalmente no Brasil, eu acho que todos aqui concordam que o influenciador tem um papel tão poderoso na comunicação. Muito grande. E como o próprio nome diz, na capacidade de influenciar as pessoas, que citando o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Que é importante questionar e nos prepararmos também para quem é influenciador consiga fazer o seu trabalho de forma responsável, tendo noção do seu poder de influência, do impacto que ele traz na vida das pessoas e utilizar isso para
educar e agregar valor à vida dos seus seguidores. Até porque se não fizer isso, ele não dura muito tempo. Claro, claro. Pois não, Mari, pois não. Não, concordo com ele. Eu acho que até o papel do influenciador, depois da regulamentação, enfim, depois de janeiro, né, que acho que quando realmente as coisas ficaram mais claras, o papel do influenciador hoje ele mudou muito nesse mercado. Então, antes, né, nós tínhamos aí o mercado ainda em processo de regulamentação, o influenciador ele era muito associado ao afiliado, né, que é aquele que trazia, né, trazia o FTD, que a gente chama, né, First Time Deposit, trazia o cliente. Agora, você olha o influenciador como uma pessoa que contribui para a construção da tua marca. Ele não é só a pessoa que traz ali a aquisição, ele contribui para a construção da sua marca. E quando a gente tem um trabalho hoje na Bet do Milhão em construção, é uma novidade, para trazer influenciadores que não necessariamente estão envolvidos com o mercado do iGame, mas que queiram também participar da educação, educar a sociedade sobre o jogo responsável. O que é jogo responsável, né? Porque a gente fala muito de regras, né? Mas a gente tem que partir do ponto de vista humano. A gente tem uma sociedade que precisa aprender o que é o jogo responsável. É por isso que a gente tem tantas informações, matérias na mídia, né? Até jornalistas que muitas vezes mal informados falam algumas coisas na mídia que não é bem aquilo ali. Que não tem o menor sentido, né? Não tem o menor sentido. Então, eu olho muito o papel da Bet do Milhão da TQJ, até pelo nosso ecossistema, essa responsabilidade nossa na indústria de iGaming de educar a sociedade como um todo do que é o jogo responsável. Jogo responsável é colocar um disclaimer de 18+? Isso é um aviso, né? É uma pista do que é o jogo responsável. Mas o jogo responsável é uma jornada como um todo. Desde quando eu começo a me comunicar com o cliente lá no tráfego pago, né, numa oferta que eu crio para ele, quando ele entra na minha casa de aposta, quando ele pode definir limites, quando ele recebe mensagens de jogo responsável, quando ele passa do limite, a gente entra em contato com ele, não entra em contato com ele, entendeu? Isso tem que ser educado, tem que ser mais desenvolvido para que todo mundo saiba o que é o jogo responsável, né? Passa por mensagem, acho que o trabalho do Conaro, a Nexus X é incrível, passa por mensagem, passa por regulamentação, que isso é o pilar. Eles estão dando a sustentação para que a gente possa educar a sociedade como um todo. Eu vou passar pelo Dr. Feijó daqui a pouquinho para falar exatamente ele é a pessoa. de todos os parágrafos, né, dessa regulamentação. Mas antes, você falou a respeito de campanhas, de influenciadores que vocês pretendem trabalhar. Você tem como passar para a gente assim, uma noção como é a escolha desses influenciadores? Qual é o segmento que eles atuam? Se é que vocês vão trabalhar com profissionais segmentados? Como é que é a escolha? Vamos. A escolha ela passa primeiro por uma análise de compliance. Então, por exemplo, né, a gente vai avaliar qual é o histórico dele no mercado. Não só na indústria de apostas, mas, enfim, no mercado como um todo, né? A questão da reputação dele. E a gente tem alguns critérios de público na Bet do Milhão, né? A gente tem alguns públicos desenhados. Então, dependendo da atuação dele, né? Dependendo da indústria que ele atua, ele pode ou não conversar com o nosso público. A gente hoje, na Bet do Milhão, a gente está falando com um público muito parecido com o nosso ecossistema hoje. Então, a gente está falando com a nossa classe C, ali, B, que é a classe que a gente atua hoje. Então, a gente, obviamente, vai trazer públicos, influenciadores que tenham sinergia com esse público, mas que tenham um histórico. Então, para nós, de verdade, a gente fala muito assim, a gente não tem a intenção de ser a casa de aposta número 1, com a maior receita. Não é a nossa intenção. A gente quer ser referência em jogo responsável. Isso é dito lá dentro. Então, o primeiro critério não será a rentabilidade. Quanto que ele me traz de jogador? É o quanto que ele me ajuda a educar. E, consequentemente, se eu educo, eu trago o jogador saudável. É melhor o jogador saudável, que tem um LTV, né, uma longa jornada nossa com a gente, do que um curto que perde tudo e vai embora. Isso é ruim para ele, é ruim para nós, né, e é ruim para a sociedade. Eu acho que agora é a hora do Dr. Feijó sair chancelando aqui as informações que nós estamos passando aqui de acordo com a OAB Paraná, de acordo com a sua experiência e conhecimento, né? Para um advogado ouvir tudo que ouviu até agora é música para os ouvidos, né? Porque realmente a regulamentação ela vem para trazer confiança para o jogador, né? Muitas vezes a gente esquece que pensa regulamentação, imposto, arrecadação, mas o objetivo maior é proteger o apostador, né? Então, a questão da confiança, a lei e a regulamentação, ela vem para trazer a confiança e trazer um respaldo. Quem é autorizado tem um respaldo do Estado. Então, por isso que eles são tão exigentes às vezes, né? E o jogo responsável, não existe mercado sem jogo responsável. É ele que garante a sustentabilidade de todo o mercado. Mas o principal, que o Daniel falou muito bem ali,
é entretenimento, a gente nunca pode esquecer disso. E só através da educação, campanhas, conscientização a gente consegue. Na UB Paraná a gente tem um projeto muito bacana, que é de levar para escolas informação sobre o jogo, porque a gente consegue ver diversas campanhas hoje dizendo que é proibido o jogo para menor de idade, tem risco, mas a gente sabe quem que é a população hoje que está muito vulnerável, são os adolescentes, que às vezes jogam em casas ilegais, não sabem que são casas ilegais, não sabem do risco do jogo, não sabem que aquilo ali é para ser entretenimento, né? Acabam às vezes seguindo um influenciador que está mal intencionado, acham que aquilo é um meio de mudar de vida. Então, hoje não identificamos campanhas focadas nesse público-alvo, que é o público-alvo que não pode ser de aposta, Exato. mas ele tem que ser de conscientização. Ele tem que ser educado na base. Ele tem que antes ser de educado entrar. na base. Trabalho de prevenção. Então, hoje na UB Paraná a gente tem um projeto bacana nas escolas de ir lá fazer palestra para os adolescentes, né, que esse é o público principal, realmente mostrando isso do mercado, né, que a educação é onde a gente vai conseguir mostrar para as pessoas que jogo é para se divertir. O mundo inteiro tem jogo porque é uma coisa que é divertido, é bacana para quem gosta, né? E claro que tem o risco. O risco ele existe e a gente tem que endereçar esse risco. Então, ouvir isso, que traz a confiança, que o foco é um jogo sustentável, um jogo que não é para promover o jogo desenfreado, né? O jogo que leva a alguma ludopatia. Então é bem interessante. A regulamentação ela vem para isso, né? Temos uma portaria específica de jogo responsável, como o Daniel falou, o anexo do CONAR que veio antes, e o objetivo todo dele é que a publicidade mostre o jogo como ele é, entretenimento, não qualquer outra coisa. Então, é isso que a gente tem hoje de regulamentação no jogo responsável, que tem que ser o foco mesmo das empresas. É isso que vai manter todo mundo no mercado. Essa questão do entretenimento é muito interessante, porque a Bet do Milhão, até pelo ecossistema que ela faz parte, ela é inspirada no Show do Milhão. Né? Então, a gente aborda muito esse tema do entretenimento, né? Porque quando a gente... A dificuldade que eu vejo hoje no mercado ainda de falar de jogo responsável, ainda existe uma dificuldade, existe uma barreira pelo histórico. A gente, pela cultura que a gente tem de jogo, né? De jogo voltado para o game show, a gente tem uma liberdade de falar do entretenimento com muita facilidade, eles recebem muito bem, o nosso público recebe muito bem esse tipo de pauta com a gente. Então, íntimos a toda a terminologia para fazer esse Exato. tipo de trabalho, né? Exato. Deixa eu voltar com o Feijó e depois você aqui, Daniel. Você falou a respeito de palestras em escolas. Você tem tido oportunidade de participar desses encontros também? Hoje ou não? a gente está fazendo a agenda de palestra, né? A gente começou a organizar com as escolas já, todo o material preparado, e vai começar a execução dessas palestras a partir do ano que vem, né? Então hoje o projeto é fazer as parcerias com as escolas públicas e privadas, né? Tem esse projeto preparado já, começou a partir de agosto, a gente começou a fazer essas parcerias. E ano que vem a gente vai passar o ano fazendo palestras no Paraná, o foco inicial, né? Mas a nossa ideia é, com os demais presidentes de comissão de jogos das demais seccionais da OAB, espalhar no Brasil todo que a gente tenha esse papel. Acho que a OAB ela não está aqui só para representar os advogados, defender os interesses do advogado, mas para contribuir com a sociedade também. Então, na nossa comissão, a gente entende que é importante a parte técnica, desenvolver e discutir, ter eventos técnicos da regulação, mas também trazer um pouquinho de jogo responsável, contribuir da melhor forma possível para uma política que não é só botar no papel, como você bem falou, né? Não é só botar um aviso, como o Daniel bem faz nas lives, não é só lá dizer, é proibido jogar, mas é efetivamente praticar isso, né? Exato. Então é isso que a OAB vem fazendo, né? Realmente estão preparando para fazer realmente diversas palestras ao longo do próximo ano. Dá para antecipar alguma coisa da pauta dessas palestras? O foco vai ser abordado? mostrar que o jogo é proibido para menor de idade e o porquê que ele é proibido para menor de idade. Né? Essa lógica de ser proibido para menor não é puramente legalista. É porque o desenvolvimento do adolescente, ainda do ponto de vista mental, não está completo. Então, os estímulos do jogo ele pode ser recebido de uma forma que é mais fácil a pessoa ter um problema relacionado ao jogo, na fase de adolescente e jovem adulto. Então, a proibição ela não é paternalista, no sentido de, você não joga porque eu não vou te deixando, não é isso. Você não joga porque você tem mais propensão a risco pela tua fase de adulto. Né? Então, o foco é esse, é mostrar, ser palestras curtas e interessantes, né? Porque o jovem não quer saber de ficar meia hora lendo regulamentação, artigo e dispositivo, né? É realmente ser mais dinâmico e ter patrocínio não de casas de apostas, né, que não pode, mas ter patrocínios institucionais de saúde, especialmente, mostrando a relevância disso e até trazendo
casos, né, de problema com o jogo, né? Esse é o foco dessas palestras. Muito dinâmico, muito rápido para conversar com a linguagem do jovem, né? Ótimo. Perfeito, muito bom. perfeito. O Daniel, você tem acompanhado os influencers fazendo seus trabalhos também em redes sociais, hoje usando muito de Instagram, ainda de Facebook também, TikTok. YouTube. Você tem observado alguma ilegalidade, ou seja, algumas contratações de adolescentes que não pode para fazer esse tipo de trabalho? Com a vinda da regulamentação, o que infelizmente era uma prática comum, essas Era contratações, era extremamente comum. Porque é importante falar que teve o hiato, né, como a Mari bem colocou, de 2018 até 2023, quando saiu a regulamentação. Esse hiato, ele permitiu que falsas ideias, falsos conceitos e publicidade predatória fosse aplicada massivamente no Brasil, e o que deseducou a população, principalmente através do uso de influências. Então, com a vinda da regulamentação, ainda bem, houve uma redução enorme, não dá para ter números ainda, é um número que a Meta e o CONAR, salvo engano, então vão levantar e divulgar em breve na sociedade, mas eu não posso falar por eles. Mas eu noto claramente, porque a gente acompanha o mercado, que teve essa redução, porém a redução ainda não é 100%, porque quem foi atingido por essas limitações migrou para o mercado clandestino, para o mercado ilegal. Então, é por isso que é importante fazer uma distinção tão grande entre o mercado que hoje é regularizado, que através do governo federal e dos governos estaduais, do mercado que é completamente pirata. Então, enquanto a gente fala de jogo responsável, de preocupação com o jogador, de prevenção ao jogo problemático, de um lado, para tentar educar a sociedade, existe todo um outro contexto que faz o contrário, continua com as práticas antigas, tanto de casas ilegais quanto de influenciadores, que repetem as ideias erradas, associam a melhoria de vida, a fonte de renda. Então, é um exemplo. Você mostrar uma casa de luxo, uma grande viagem, um carro de luxo, e diretamente fazer uma associação ao jogo. O jogo me deu. E ao público ver isso, é quase uma garantia de ganho, por confiar no influenciador. Então, infelizmente, ainda caiu bastante, mas ainda existe. Mas eu creio que o trabalho, tanto da SPA, quanto do CONAR, junto com a Meta e o Google, um período que eu espero que não seja tão longo, vá reduzir a praticamente zero. E a gente já nota isso, dia 17 de novembro agora, o Google vai apertar ainda mais a regulamentação interna em relação à criação de conteúdo de iGaming, além de conteúdo de jogos violentos também, que vai ajudar a restringir cada vez mais. A Meta com o CONAR já tem uma parceria no qual os perfis que trabalham dessa forma são mais rapidamente derrubados, o tráfego pago, os anúncios também caem mais rápido do que acontecia antes da regulamentação. E, como eu falei, teve o hiato, mas o nosso mercado regularizado, de 2025 para cá, a gente tem 10 meses, praticamente. Vai fazer 11 agora. Então, é até importante falar que o trabalho está no começo, não é? A gente não vai conseguir, em 10 meses, corrigir o hiato de 2018 a 2023. Então, é um trabalho de pouquinho em pouquinho, que é urgente, então por isso tanta cobrança da sociedade, porém, quem acompanhou o antes e o depois vê as melhorias e sabe que está indo no caminho certo. Exato. Esse é um ponto importante, né, que não tem que deixar bem claro, que nós temos um mercado regulado, são 80 e poucas empresas autorizadas, mas o mercado ilegal, hoje em dia, pelos números que se mostram, é o mesmo tamanho do mercado legal. Um mercado ilegal, com práticas ilegais, que não está preocupado com o jogador, que não vai declarar e pagar imposto, que não vai contribuir para a sociedade, que não está preocupado com o longo prazo, está preocupado em realmente ganhar o dinheiro ali e, se precisar, cai fora e acabou o mercado. Então, a gente vê muita notícia, muita mídia, fala mal de apostas, fala mal de bet, olhando o mercado ilegal, associando com o jogo ilegal. E não está atento aos esforços e dedicação de todo mundo que está nesse mercado regulado, que é extremamente difícil, porque tem uma normativa nova, complexa, que permite 1000 interpretações, né? A gente sabe que toda norma nova permite muita discussão. E você tem um esforço muito grande dos operadores de cumprir a norma. Exato. E mesmo assim, sempre sofrendo a narrativa contra, todo mundo olhando como se os operadores autorizados fossem vilões no cenário, né? Eles, na verdade, são os grandes responsáveis, e eles têm que ser os responsáveis por capitanear esse momento de ter só o jogo legal, acabar com o jogo ilegal. A repressão ao jogo ilegal é muito importante,
mas ela é um trabalho infinito e de enxugar gelo. São mais de 2.000 sites bloqueados, todo dia um site novo abre. Clandestino, né? Clandestino. Então, é um Eles trabalho... mudam de lugar, você derruba, eles Exatamente. arrumam outra forma de subir. É um trabalho extremamente complexo, né? Então, mas é muito importante deixar claro, porque muitas vezes o operador autorizado, ele é vilanizado, sendo que ele está ali, ele é a nossa salvação, porque tem um jogo legal, autorizado, está preocupado com o jogador, está preocupado com o vício, está investindo nisso, mas talvez o mercado fique cada vez mais difícil para ele e todo mundo vai para onde, né? As pessoas que efetivamente jogam e que tem um problema com o jogo vão para o mercado legal. E esse não vai deixar de existir tão cedo. Então, E uma dificuldade que eu noto com o público é exatamente a diferenciação do que é legalizado e do que não é. Por exemplo, a gente pode utilizar um dos critérios é o .bet.br para as plataformas que são regularizadas pelo governo federal, mas que não se aplica às estaduais que também são legalizadas, mas é um dos critérios. E as pessoas não notam diferença. E entra também na questão do nível de educação da própria população. Às vezes a gente explica que muda o domínio, mas o jogador pensa, o que é isso? Mudou o domínio? Por isso que a plataforma voltou, que é o mecanismo que eles utilizam para recuperar bets que caíram, né? E às vezes no celular ele nem vê, né, o domínio. E outra, hoje em dia eles usam, por exemplo, se a gente fala, preste atenção se é .bet.br, as plataformas clandestinas hoje elas utilizam .bet ou .br. Exato, Ou para confundir, a intenção é confundir. .br.com. E aí a pessoa acha que é verdadeiro. Elas têm a prática de pegar da lista de autorizadas o CNPJ e colocar no site clandestino como se tivessem realmente a licença. Então, uma grande dificuldade para que a gente consiga, não somente na imprensa, mas com o próprio público, é deixar bem claro o que é legalizado e o que não é. E aí cabe a todo o ecossistema. E aí eu não coloco apenas no operador essa responsabilidade. Exato. Mas principalmente também governo, as próprias associações de iGame do mercado e quem trabalha na comunicação, os próprios influenciadores, de fazer essa educação do seu público, para que eles saibam a diferença. E também, claro, mostrar as vantagens que são muito maiores no mercado legalizado. Não adianta apenas a gente dizer um é ilegal e o outro é legal. Quando existe a prática no mercado, e aí eu compartilho com vocês, não sei se vocês sabem disso, mas foi criado de janeiro, através dos influenciadores do mercado ilegal, uma falácia no qual as plataformas ilegais, por não pagarem imposto, liberam prêmios maiores para os jogadores. Então eu trato pessoas que vêm falar comigo, Daniel, por que eu jogaria numa legalizada se é ilegal pagar mais? E não é nada. Não é verdade. E não é verdade. É mais uma mecânica de promessa de jogo fácil, que quando você aplica, você vê que realmente não é uma realidade. Claro, né? Eles usam o tempo todo dessas promessas de ganho fácil, prêmios incríveis, inimagináveis, para atrair o público que não tem ainda a educação apropriada. A regulamentação ela traz uma responsabilidade para o influenciador e é porque é atípico, né? O influenciador tem um departamento de compliance. O Daniel aqui, a empresa tem e esse trabalho de fazer o QIC, né? Fazer o processo de conhecer o cliente, que o operador está tão acostumado. O correto agora é o influenciador também fazer em relação à casa, né? Mas é algo que a gente não é o mercado, né? Então, a advocacia ajuda muito nisso. A gente faz muito treinamento com o influenciador, ensina o que pode, o que não pode fazer e sempre revisa as campanhas, né? Então, o influenciador tem que investir nisso também. Ele tem um custo. Trabalhar no mercado regulado tem um custo regulatório. Sim. Isso é inevitável. Mas não é só para casa, é para o próprio influenciador, né? Com certeza. Deixa eu aproveitar, pegar uma carona no que vocês estão dizendo. E eu vou fazer o seguinte agora aqui no nosso canal, aqui no Debate Bet. Ô Felipe, Marcel, coloca aqui embaixo a dica fundamental que o Daniel está trazendo aqui para o pessoal. Vai se divertir? Vai entrar nessa onda de entretenimento? .bet.br, né? .bet.br. Entrou no site e tal, como é que está? URL, o que é URL? Vai ali no seu navegador, aqui em cima da internet, termina ali com .bet.br. .bet.br. Então você coloca aqui na nossa tela, entre aspas, .bet.br. Essa é a dica que a gente está trazendo para você. Tem mais uma. Se você ainda tiver dúvida, tem um outro jeito que eu vou pedir para colocar na tela também, que é o Bet Alert. Né? Se você ler a palavra inteira, é Bet Alert, mas é Bet Alert, tudo junto.com.br. Então você coloca o nome da plataforma e se vier, vocês vão rir agora, um
Bé! É bode na sala. Aliás, vou aproveitar esse gancho aqui do projeto Daniel Fortune, né? A campanha com o Instituto, né? O IBJR. Foi uma campanha maravilhosa que está no ar aí, né, Daniel? Foi a primeira campanha que eu vi, de fato, que focou nessa questão de conseguir diferenciar bem para o público o que é uma bet legalizada de uma ilegal. Além de alertar das vantagens das bets legalizadas, essa campanha foi muito feliz de mostrar os riscos das ilegais. Então, existem riscos que a maioria da sociedade não tem noção, porque por ser um mercado ilegal, e obviamente não precisar seguir nenhum tipo de lei, como vocês já falaram, existe a questão de não gerar imposto, não gera emprego, o risco para o jogador é altíssimo. Tem alguns riscos que o pessoal desconhece, que é importante falar. Um exemplo muito simples para quem é jogador. Os jogos que normalmente rodam nessas plataformas não são os originais. Para quem não sabe, existe o famoso Tigrinho, ele é feito pela PG Soft, que é uma empresa, assim como outras desenvolvedoras de jogos, como Pragmatic. Esse jogo é certificado nacionalmente e também internacionalmente, e o controle desse jogo não é feito pelo operador. O operador instala o jogo e ele roda de acordo com as regras internacionais e nacionais do jogo. Então a chance de ganhar, porque a gente sabe também, é fixa, não fica alternando assim, de acordo com o tempo, como muitas pessoas acreditam. Só que no jogo pirata, clona-se a imagem do tigrinho, o jogo, quem o usuário que não sabe, ele não nota a diferença, porém lá, como não obedece nenhuma lei, eles, através da programação, eles controlam de fato a chance de ganhar. E aí, obviamente, reduzem para o menor possível. Por isso que é tão absurdo falar que nas ilegais a chance de ganhar é maior. Além do que, infelizmente, também tem acontecido dos dados das pessoas que inserem o Pix, por exemplo, numa plataforma como essa. Aí eu já recebi relatos de jogadores que tiveram cartão criado sem saber como, e aí depois descobri que era através de vazamento de dados, porque se inscreveu numa plataforma ilegal, empresa aberta, relatos de empresa aberta, parente que recebeu uma ligação de repente falando que a pessoa estava devendo para a plataforma e aí o parente deveria cobrir o custo. Então existe todo um risco associado que a maioria dos jogadores não sabem. Você vai continuar, mas isso acaba interferindo e entrando no nicho dos golpes. Que é de todo tipo de golpe. Com certeza. Exato. Que não é uma exclusividade, né, das casas de apostas, né, os dos sites, do iGame de um modo geral. Né? Isso. Entra naquele nicho do golpe do aposentado, o que mais? O golpe do banco que te liga. O sequestro. Sequestro de uma compra, né? Exato. Acaba entrando nesse nicho todo, né? Então, quando a gente conscientiza, principalmente através dessas campanhas, o público, eu noto claramente a pessoas que, meu Deus, se eu soubesse, eu nunca teria jogado nessa casa, nessa plataforma. Exato. E é algo tão crítico que o próprio público se transforma numa rede e começa um a conscientizar o outro. Então, o trabalho, quando eu faço com o meu público, por exemplo, eu tenho um relato interessante de uma seguidora que ela contou que na família dela todo mundo joga. Todo mundo jogava. Quando ela descobriu o que era uma plataforma legalizada e uma ilegal, ela foi catequizando cada um para que ninguém mais jogasse numa plataforma ilegal e conseguiu. Trouxe todo o público que estava, e o dado que eu ouvi recentemente é de 51% do mercado ainda está no clandestino, e aos poucos a gente canaliza esse público que joga correndo risco nesse mercado para o mercado legalizado onde ele é protegido. E aí esse é o grande objetivo, talvez assim, nesse primeiro período de legalização. Tirar o pessoal do clandestino, trazer para onde ele é protegido, para que ele possa, de fato, jogar com responsabilidade e segurança, além de educar esse público, que é também a minha proposta como influenciador. Todos esses temas, né, segurança de dados, confiabilidade do jogo, idoneidade do operador, todos que tá falando de golpe aqui, que é um operador sério, tudo isso está na regulamentação, e a ideia de jogar em alguém autorizado é que foi validado por um processo longo, né? Não é um processo fácil conseguir uma autorização, é um processo tem que juntar centenas de documentos, comprovar tudo, você tem essa autorização, e se você descumpre, tem todo um instrumento, né? Porque a pessoa vai estar no Brasil, tem pelo menos 5 representantes lá no Ministério da Fazenda, pessoas físicas com CPF anotado lá no Ministério da Fazenda, que se a casa não cumprir, eles vão responder com o nome deles. Tem uma garantia depositada, você tem qualquer problema, você pode ir na plataforma do governo, consumidor.gov, bet tal, bet do milhão, teve um problema aqui. Na hora já vai responder, já vai endereçar o problema, e isso não tem no jogo ilegal.
A gente só tem no jogo autorizado. Então, essa briga pelo apostador, para que ele venha para o mercado legal, ele obviamente é bom para quem confiou no mercado, apostou e colocou o dinheiro no mercado, mas ele é bom para o apostador, né? O apostador que ganha com isso, se sente respaldado, né? Então, isso é bem importante. Se eu colocasse aqui uma gangorra, né, do mercado regulamentado, o ambiente regulamentado e o clandestino, como é que vocês podem falar sobre essa gangorra? Está crescendo para o lado regulamentado, a gente vai conseguir encerrar as casas clandestinas, parar com esse mercado? Em que nível vocês acham que o Brasil se encontra hoje? Eu vou fazer um comentário bem legal, do ponto de vista legal, e vocês... Ok. Nós temos duas grandes disputas aqui, né? O operador ele tem que ter sustentabilidade no negócio dele, né? Ele tem que conseguir auferir algum lucro do negócio. Então hoje existe uma guerra de narrativa que a gente estava falando, de que bet como um todo é ruim. E você tenta a todo momento prejudicar a atividade daquele que está autorizado, que foi lá, se disponibilizou perante o governo, comprovou a origem lícita do dinheiro, comprovou que atende a regulamentação, botou 30 milhões na outorga, 5 milhões na conta de depósito e está tentando seguir a norma todo dia. Por outro lado, o mercado legal não tem nada disso. Então hoje a gente tem um momento de muita insegurança jurídica. E o principal motivo da segurança jurídica é o governo querer atribuir mais impostos diariamente aos operadores autorizados, né? Aí o Daniel até fez um comentário que eu acho legal, que você ganha mais no pirata porque não paga imposto. O imposto pessoa jurídica, ele não tem nenhum reflexo para o jogador. O jogador que coloca R$100 no jogo do Tigrinho e ele vai ganhar 150, o imposto ele não aparece para ele, né? Esse imposto ele vai ser calculado lá no final para a casa de apostas, descontando o que ganhou, o que apostou, então não vai. Quem apostou no Palmeiras, ele não vai ter, quando ele ganhou lá o valor, ele não vai ter que pagar o imposto ali. Quem pagou é a casa de apostas, independentemente do quanto que ele ganhou ou não ganhou, né? Então, aumento da tributação não muda em nada esse resultado, né? O que muda o aumento da tributação é tornar o negócio mais inviável, restringir investimento em publicidade e restringir investimento em jogo responsável, né? Então, esse é um ponto bem interessante. Então, do ponto de vista legal, essas medidas que são mais populistas e arrecadatórias, vamos aumentar imposto, vamos restringir ao máximo a atividade, não pode mais ter publicidade de casa de aposta. Você vai dificultar o operador autorizado e necessariamente você vai facilitar o jogo ilegal. Você limita a publicidade como Exatamente. um todo, né? Enquanto as não regulamentadas elas têm uma liberdade, de pseudo-liberdade, Exatamente. né? Poética ali na publicidade de oferecer o que querem, a hora que quer, da maneira que eles querem, a regulamentada ela tem que seguir padrões. E você tem o seu trabalho direto e objetivo também na tentativa de diminuição desse mercado clandestino, né, Daniel? Através da parte de educação do próprio jogador, né? No Daniel Fortune, a gente tem dois focos, né? Que é a prevenção e o entretenimento. Então, quando a gente trabalha a prevenção, entra toda a questão de você jogar numa casa legalizada, entender os seus direitos. Inclusive, os jogadores são protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor até pré-regulamentação. Só que as pessoas acham que não tem direito a nada. Então, até esse tipo de conscientização, que é básica, a gente leva ao jogador. É cultural, né? Mas na prática, como influenciador, o que é que eu posso fazer para contribuir para o meu público? Como é que eu posso educá-lo? De um lado, a gente ataca quebrando os mitos, minuto pagante, que era uma ideia que foi divulgada de que em determinados minutos específicos o jogo era 100% garantido de liberar um ganho, principalmente jogos de slot. O que fazia com que as pessoas pegassem quantias assombrosas de dinheiro, colocassem e jogassem de forma totalmente irresponsável. Mas era uma forma de atrair o lead que existia antes. Então a gente desmistifica até de forma lúdica, né? Pega os dois jogos e fica jogando ao mesmo tempo e vê que o resultado é diferente porque é 100% aleatório. Então isso ajuda muito a conscientizar o jogador. Há uma outra parte educativa que eu acho extremamente importante. É noções de gestão financeira. Então, a gente fala muito que no jogo responsável você tem que jogar com dinheiro que você tem ciência que você pode perder, nunca com dinheiro de compromisso. Mas quando você coloca esse dinheiro, você tem que perder todo em um dia só? Vamos supor que uma pessoa coloque R$150. Existe a necessidade dela jogar os 150 em apenas um dia, limitar a sessão de jogo, apenas um dia jogar até ganhar e sacar, ou então jogar até perder tudo? Não. Por que é que não joga só metade num dia e metade no outro? Pode ser que naquele dia a sorte não esteja do seu lado. Então guarda um pouquinho, joga no outro dia.
E fazendo isso, a pessoa divide o orçamento dela e no dia seguinte ela ainda vai ter como jogar sem precisar fazer um novo depósito, por exemplo. Uma forma de tornar o jogador menos propensão a jogar valores que ele não pode perder. A questão das metas, que é tão importante. Definir uma meta de ganho. Eu entrei com 100, ganhei 20. Tá bom, vou sacar, vou pegar esses 20, vou comprar um lanche, fazer alguma coisa, um benefício na minha vida real. Ou então, entrei com 100, perdi, sei lá, metade, e acho que não vale mais a pena jogar hoje. Não vou arriscar esses outros 50. Nunca entrar num ciclo de depositar mais para tentar recuperar, que é o que gera os grandes prejuízos. Tudo isso a gente explica de forma lúdica para que a pessoa, enquanto ela está sendo entretida, por exemplo, numa live ou num conteúdo de Reels, de story mesmo, ela se divirta e ao mesmo tempo aprenda isso. E uma ferramenta importante que eu acho para o influenciador é a live. Porque é interessante porque é ao vivo. Então, se você joga ao vivo e aplica isso, o jogador aprende com o seu exemplo e vê que, nossa, isso é uma forma mais segura, mais interessante de jogar, que é o que eu prego, né? Por isso que a gente faz 3 lives por dia, 2 lives por dia, que é exatamente jogando, explicando e mostrando que dá para jogar de forma controlada, mostrando esses mecanismos. Um outro exemplo... Só de ter o pneu da live é interessante, Daniel, porque muita gente mostra jogando, hoje em dia menos, mas faziam muito, mostra só quando ganha, né? Você olha a live do Daniel, ele vai perder bastante, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, é o jogo. E ele mostra isso, isso aqui é entretenimento, olha, tá legal, tá divertido, aqui já não tá mais tão divertido, vamos parar de jogar esse jogo. É a realidade, né? Não tá vendendo um mundo que não existe, né? A gente tem uma editoria dentro do marketing lá na TQJ, que a gente mostra como é que é o jogo, a gente tem lá que tem que mostrar perdendo. É importante que tem que mostrar perdendo, tem que mostrar perdendo, tem que mostrar a realidade. Mundo real. É isso, a realidade você vai perder. Né? Você pode ganhar pela sorte, mas você pode perder. Então a gente faz isso lá na TQJ, de mostrar as meninas, a gente tem nossas ADMs, que são 2 ADMs nas redes sociais, que elas ficam jogando. Ontem teve live com elas também. Então elas brincam e mostram ganhando, mas mostram perdendo. Para trazer essa consciência, porque realmente é uma necessidade, que eles saibam que o jogo não é só ganho. Né? E passa muita confiabilidade para o usuário, porque ele se vê lá. Se você só mostra uma experiência de ganho, que é rara porque é questão de sorte, o usuário olha aquilo, joga e não se repete com ele. E aí ele perde não apenas a confiança no influenciador, mas no mercado. Então é um jogador que poderia ser um jogador saudável, que, isso daí é golpe. Exato. E aí a gente perde essa pessoa e ela ainda por cima se torna uma propagadora de falsa informação, né? Porque ela vai achar que tudo é golpe, porque ela entrou acreditando em premissas erradas. Então jogar na live é muito importante, mostrar perdendo, mostrar que você não precisa jogar até acabar com tudo, aceitar a derrota. Muitas vezes eu tô lá na live, tem dias que realmente... Nossa, vai muito mal. Cara, dá vontade de chorar, assim. Nossa, eu não vou ter... dizem, a casa não está pagando, né? Mas aí é uma coisa que eu tenho raiva quando eu digo isso. Eu estou azarado. Esse jogo, eu tô jogando na casa legalizada, o jogo é legal, inclusive é possível de testar hoje em dia. E se eu perder, eu perdi por azar. Porque qual é o problema? Quando a pessoa tem essa ideia de a casa não tá pagando, ela tende a ter um comportamento problemático, porque ela vai ficar mudando de casa em casa na tentativa de achar que está pagando. E a fazer isso são novos e novos depósitos, às vezes com dinheiro que ela não poderia perder. Você sabe que existe uma pesquisa, que até depois tem que ver para vocês de onde que veio a fonte, mas eu tenho essa fonte, posso mandar para vocês, que o apostador médio brasileiro, ele tem até 6 casas de cadastro, até 6 casas de apostas regulamentadas. Eles ficam mudando justamente porque eles acham que uma casa paga mais, outra casa paga menos, né? Eles ainda não entenderam. Também, né? Superstição, porque o brasileiro tem disso também, né? Da superstição. A gente não consegue impedir, ainda bem, o brasileiro de sonhar, né? Eu acho que tem muito isso do nosso grupo lá. Da parte esportiva tinha muito isso também, né? Você faz promoção de odds e as odds realmente variam, que a casa que oferece ali. Mas ele transporta essa ideia da odd, do aposta esportiva, para o que o cassino está pagando mais ou não, né? Exatamente. E aí é um problema, porque na odds ok, mas no jogo do tigrinho tem uma regra clara estabelecida. A chance é igual. Outras boas práticas também, porque isso eu falei da parte de educação, mas também é importante pisar com os 2 pés na prevenção do jogo problemático. E como é que você pode fazer isso? No Daniel Fortune, a gente tem a nossa própria equipe de suporte. Então, além da plataforma dar o suporte dela, o meu seguidor ele tem a opção de falar com o meu próprio suporte, que ou vai tratar, se for possível, o problema, ou vai encaminhar para o suporte da plataforma com a orientação correta. Faz o acolhimento e encaminha. E um dos papéis do meu suporte, que ele é treinado, tanto pelo EBAC quanto pelo IA, eu tenho parceria com os 2 na nossa empresa, e uma das funções que eles fazem é o treinamento da equipe interna, e aí passa pelo suporte, por mim mesmo,
pelo pessoal do marketing, né? É a cultura da empresa, esse treinamento, para que a gente consiga, através de uma live, ver através do depoimento, dos comentários, nas redes sociais, no direct, nos grupos de Telegram, por exemplo, pessoas que têm mostram um determinado risco de jogo problemático, através dos relatos. Então a gente chama essa pessoa no privado, aí tenta conversar, tá tudo bem? Não tá na hora de parar? Ou como é que tá a sua situação? E dependendo do nível, a gente classifica o risco e a gente, hoje no nosso projeto, a gente consegue encaminhar a pessoa para um acompanhamento gratuito junto a essas instituições que nós temos parceria. Então ela vai ser atendida por um psicólogo, uma pessoa realmente preparada com treinamento, tanto para dar um apoio emocional num momento que a pessoa teve um episódio de descontrole, ou ajudar na conscientização e prevenção do jogo problemático, que é um trabalho que eu noto que brilha o olho não apenas do jogador, nossa, eu tenho esse apoio, eu posso ser acolhido assim, eu tenho direito a isso, mas para nós é um orgulho. É um orgulho poder oferecer isso para o nosso jogador. Isso já é acima da regulamentação, não é exigido do influenciador fazer isso, mas é algo que eu noto que é uma prática tão boa, dá tanto resultado, ajuda tanto a melhorar a saúde do seu público, que... E traz confiança também, né? Traz muita confiança. E que eu fico, assim, nossa, eu queria que todo mundo pudesse fazer também, porque eu acho que é uma boa prática e encanta, de fato, o jogador. É via EBAC, né? Nós também somos associados da EBAC. Na nossa jornada de atendimento, se a gente tem algum tipo de problema nesse sentido, que hoje a gente tem orgulho de falar que assim, o percentual é muito baixo, até pelas nossas mensagens de acolhimento com eles durante a jornada, mas se isso ocorre, ele também é encaminhado, a gente tem esse apoio da EBAC, é bem interessante, a gente fala sobre isso também com eles durante a jornada. Ele sabe que se em algum momento ele precisar de ajuda, ele tem esse apoio nosso. É até interessante porque uma das práticas que a gente também utiliza é separar algumas agendas, alguns calendários para fazer live não de jogo, mas como que o jogo pode ser feito de forma segura, quais são os principais riscos, como o próprio jogador pode identificar em si comportamentos de risco, tendências a risco, e o público ama esse tipo de live. Nossa, Daniel, ninguém faz live assim, eu queria que mais pessoas fizessem lives assim para poder conscientizar o público. E também com o atendimento do IAA, que eles têm grupos de apoio, grupos de prevenção de risco, quando a gente identifica que já ultrapassou alguns limites, a gente encaminha para que o IAA possa fazer esse acompanhamento e tende a ter principalmente uma prevenção de fatalidades, que infelizmente é uma realidade, mas esse trabalho ajuda a cair cada vez mais esses casos. E quando a gente combina tudo isso e traz para o jogador um ambiente mais seguro e responsável, e aí usando o termo que a Mari falou mais cedo, de fato é inclusive estratégico, porque aumenta o LTV do jogador. Então é uma pessoa que não vai ter grandes prejuízos jogando, ela vai ter o seu jogo comedido, saudável, saudável por um longo período de tempo. Então, ajuda a manter a saúde até financeira do mercado, além da saúde, obviamente, que é o principal dos jogadores. E o que eu mais poderia dizer também, que acho que é importante, a questão da limitação das redes sociais, talvez seja um ponto importante a se tocar, porque a gente fez isso antes da regulamentação, depois a regulamentação trouxe como obrigatório a restrição aos 18+. E a gente nota ainda que não está 100% aplicado. Em que sentido? Por exemplo, o meu Instagram, se você tem menos de 18, você não consegue acessar. Dá para restringir pela idade. A sua conta Na minha conta no Instagram. Então, se um menor tentar pesquisar lá Daniel Fortune Oficial no Instagram, ele não encontra. Ele só encontra porque a página existe e ele não tem nenhum acesso. Da mesma forma no YouTube, você consegue setar lá para que nenhuma conta menor de 18 ou não logada tenha acesso ao seu perfil. E foi uma prática que a gente fazia e hoje a regulamentação está trazendo como obrigatória, que também ajuda a proteger o jogador. Então, quando a gente junta, né, um representante jurídico, um operador e o influenciador e cria essa cadeia em prol do jogo responsável, a tendência, pelo que eu noto assim claramente, é uma maior educação dos jogadores, um LTV maior para os operadores e para o mercado, e ao mesmo tempo, que é o principal, uma valorização da saúde mental dos jogadores e correção de problemas criados pelo mercado paralelo. Eu vou pedir daqui a pouco para a Mari, e já antecipo aqui, falar um pouco sobre a construção de marca, de entretenimento, né, e quais são os diferenciais competitivos que você está vendo nesse mercado. Mas teve um dado que vocês trouxeram aqui que chamou a minha atenção, que são as lives que o Daniel faz, Daniel Fortune. Você disse, né, Mariana, que também trabalha com essas lives de esclarecimento e tudo mais.
A live, como já diz o nome, é o ao vivo. É o ao vivo. E quando você faz esse trabalho, você tem um feedback, você tem, ou na linguagem, o engajamento, a interação das pessoas. Dentro desse trabalho, que a gente pode chamar de uma campanha de esclarecimento, qual é a maior ou as principais dúvidas que o apostador tem com relação a esse mercado, Mari? Para você, o que é que chega lá? Eles têm muitas dúvidas, por exemplo, eles perguntam pra gente se a nossa bet é regulamentada. São coisas básicas que eles perguntam pra gente. Então, eles têm dúvidas sobre o mercado, né? Eles têm dúvidas sobre como funciona uma casa de aposta, eles têm dúvidas também sobre aquilo que a gente divulga. Porque ainda existe ainda uma questão do próprio jogo, que é nativo do jogo, né? Da questão dos grupos, eles levam informação uns para os outros, então eles chegam para a gente com informações sobre a plataforma, sobre o jogo e sobre a regulamentação. E são, às vezes, dúvidas simples, né? Que a gente, obviamente, a gente tem feito um esforço grande para tentar mitigar aí a questão também daquilo que é verdade e o que não é verdade no jogo. Fala sobre as estratégias diferenciais, competitivos, como é que está a construção dessa marca que você está trabalhando com a TQJ? Tem sido um trabalho muito, assim, árduo, mas feliz, né, junto com o Grupo Silvio Santos. Acho que o nosso maior diferencial competitivo e estratégico é o próprio ecossistema que a gente pertence, a questão, o público sabe, né, a gente vem do Grupo Silvio Santos, é um grupo de um legado de mais de 60 anos, a questão da confiança que eles podem ter na nossa plataforma, de que o jogo ele é regulamentado, a gente se preocupa com toda a jornada do jogador, do início ao fim, vocês não vão encontrar em nenhuma mídia, nossa plataforma, promessas de jogo fácil, de ganhos fáceis, né? A gente vai falar do jogo de forma responsável com eles, o atendimento nosso também com o cliente 24 horas disponível. Então, toda a jornada dele de comunicação, seja na publicidade, seja no próprio jogo, ele é focado em jogo responsável. Então, a nossa comunicação passa por isso, do início ao fim, seja no tráfego, seja na campanha publicitária, seja no atendimento com o cliente, seja num post de redes sociais, seja numa live. Então, o tempo todo ele vai saber que o nosso foco editorial primordial é educar a sociedade. Perfeito. Feijó, como é que é o papel jurídico, né? Que você pode trazer para a gente aqui nessa definição de limites e de práticas responsáveis? Hoje, o principal desafio que a advocacia tem é realmente, primeiro, de compreender a legislação e a regulamentação. Como eu falei, é uma regulamentação nova, saiu ano passado a regulamentação ao longo do ano, e tem muita regra que ainda tem dúvida de como que deve ser a melhor aplicação dessa norma, né? Então, o desafio é entender, estudar, comunicar para o operador, comunicar a importância de cumprir essa regra, e, nesses momentos de dúvida, tentar entender qual que é a solução que tem mais razoabilidade dentro do jogo responsável, né? Então, esse desafio ele é muito grande, ele é diário, os operadores, as dúvidas elas surgem a todo momento, na comunicação com o apostador, qualquer comunicação ela tem que ser pensada e tem que passar pelo filtro jurídico, né? Então, é uma atividade muito constante e muito importante. E tem um papel de interlocução muito grande com a SPA, com o Ministério da Fazenda, de tentar entender o que eles querem das normas, né? O que eles esperam daquela norma e também de comunicar o que é factível de ser feito para o operador para que ele continue no mercado, para que aquela norma não seja proibitiva da sua atividade, né? Então, é um equilíbrio ali difícil, né? De você ter uma regulamentação que proteja o apostador, que continue mantendo o mercado interessante para o autorizado e que não seja só um gatilho para o jogador e para o jogo ilegal, né? Daniel, como é que é o teu dia a dia, né? O grupo Daniel Fortune, né? Você falou de lives, você acorda, você já tem toda uma pauta de trabalho, de gravações, de lives. Como é que funciona? Você faz essa criação toda do que você vai discutir, você falou que faz jogos ao vivo também, né? Como que você determina o seu dia a dia da sua empresa com as suas contas sociais? A gente trabalha com um calendário, assim como acredito que a maioria dos influenciadores, com o nosso calendário de criação de conteúdo, onde a gente determina quais são as pautas principais ou os temas que apareceram recentemente mais urgentes, que a gente consegue conectar de alguma forma para usar como uma forma de divulgar o jogo responsável. E durante a criação, o dia é dividido basicamente em criação de conteúdo e realização das lives. As lives elas acontecem normalmente uma de manhã, uma de tarde e uma de noite, para tentar pegar o horário que o público achar mais interessante de assistir. Você participa de todas? Eu participo de uma ou duas e nós temos outros influenciadores que trabalham dentro do Daniel Fortune, que são também ADMs, assim como a Mari citou mais cedo, que também fazem live quando eu não posso fazer. É legal porque
uma coisa interessante da live é que ao mesmo tempo que eu educo e faço esse entretenimento, eu noto que uma boa parte do público, ele se satisfaz em assistir a live no sentido de, Daniel, eu joguei mais cedo, ganhei, saquei, jogo de novo. Daniel, eu joguei mais cedo, perdi. Acho que não vou jogar mais hoje não. Mas eu tô com aquela vontade de jogar. E aí ele vai e assiste a live. Então ajuda o jogador até a controlar um pouco o impulso de jogo, ou que ele se dá por satisfeito, mantém uma sessão segura e saudável de jogo, não passa o dia inteiro jogando. Inclusive, uma das coisas que a gente cita nas lives é, isso aqui é legal, é divertido, não torne isso a sua única diversão. A gente tem uma ideia de criar um ambiente saudável em geral para o nosso público, né? A gente chama de família Daniel Fortuni, porque eu considero como se fossem minha família, uma comunidade. Então, eu desejo para eles o que eu desejo para minha família. Então, a gente tem uma parte de incentivo à prática de esporte. Então, eu vou lá, se você vai jogar, você sabia que se você fazer algum tipo de exercício, uma caminhada, uma musculação, um futebol, essa prática te ajuda a ter mais disciplina e mais autocontrole, que vai te ajudar nos jogos. Traz benefícios. Então, a gente recebe relato de pessoas que começaram a caminhar, de pessoas que foram para academia e adotam um estilo de vida saudável que, além de influenciar na vida pessoal, também ajuda no autocontrole dos jogos e trazer esse ecossistema inteiro de uma mensagem positiva, saudável e divertida, que é o principal foco, eu diria que é o motivo pelo qual eu acordo e vou dormir, né? Porque é o dia inteiro, não para o projeto Daniel Fortuni. Além, claro, do atendimento que a equipe faz inteira aos jogadores, não sou apenas eu. Temos toda uma equipe treinada, como eu falei, humana, que faz esse acompanhamento, que conversa com os jogadores também, todos dentro da mesma linha de raciocínio e preocupação. E é assim que a gente nutre as nossas redes sociais. Eu, um pouco ousado dizer, mas tento passar um bom exemplo também para outros colegas influenciadores, porque eu acredito que quanto mais vozes se pronunciem a favor do jogo responsável, tenham essa educação e repassem essa mensagem para o público, mais rapidamente a gente consegue reverter o quadro criado durante o período pré-regularização e transformar isso num mercado mais saudável e também, eu diria que fazer um trabalho de recuperação reputacional para o mercado, que passa também pelos influenciadores. Ótimo. Bom, a gente vai encaminhando aqui para o final do Debate Bet de hoje, junto com a Suprema Bet. E, Mariana, eu vou embora encaminhando para o final, mas você fica inteiramente à vontade. Gostaria que você falasse mais sobre a TQJ, campanha, o que vem de novidade, de desafios, né, as tendências que você acredita do mercado, futuro, enfim, fica à vontade no nosso encerramento aqui. A TQJ é uma empresa investida pelo Grupo Silvio Santos. Nós estamos muito animados, né, com o mercado, a gente sabe o potencial que esse mercado tem. A Bet do Milhão é a nossa primeira casa de apostas. É a novidade que você quer, né? Bet do Milhão. A Bet novidade. do Milhão. Em breve, acredito que ano que vem, a gente coloca a nossa segunda plataforma no ar. Né? Mais uma. Vai ser mais uma plataforma no ar com foco em jogos. Eu não posso falar ainda sobre isso, mas enfim, eu já ia soltar, mas eu não posso falar sobre isso. Mas você nós vai vamos falar colocar sobre nós sim, aqui. nós vamos colocar, pessoal, uma segunda plataforma no ar, Legal. sempre com foco em jogo responsável. Isso a partir do ano que vem? A partir do ano que vem. Sempre com foco em jogo responsável. Vai ter um outro foco o jogo, mas eu não posso abrir, mas vai ser bem bacana o que a gente está construindo para vocês. Vocês podem ter certeza que o nosso compromisso é com o jogo responsável, com o entretenimento. A gente tem um legado, né, que a gente carrega. A campanha publicitária da Bet do Milhão está a milhão. A gente colocou ela no ar e o foco dela, se você olhar, ela fala do jogo do entretenimento, mas ela fala sobre o jogo responsável. O segundo filme vai ao ar agora no dia 24 de novembro. O próximo filme é uma trilogia, então a gente está contando uma historinha para as pessoas, né? Do dia a dia delas. Lá para fevereiro, perto ali do carnaval, vem o próximo filme. A gente está bem otimista com o mercado, estamos bem felizes e eu reforço que o nosso compromisso com toda a indústria e com esse país, né? Que nós vamos construir um mercado regulamentado, diferenciado e que as pessoas conseguirão entender a diferença do que é um mercado regulado e do que também não é o mercado regulado. Então, nós juntos vamos construir uma indústria saudável para o operador, para o jogador, para o influenciador. Então, vocês podem contar que a TQJ promete muito ainda aí para os próximos anos. Legal. TQJ, todos querem jogar. Todos querem jogar. Bet do Milhão e vem novidade por aí. Vem outra? Vem novidade. Fiquem conectados com a TQJ. Sigam a gente lá na Bet do Milhão. Isso. No Instagram bacana, e TQJ, bacana. todos querem jogar no LinkedIn. Bacana, legal. É importante você passar o endereço para que as pessoas estejam junto com vocês. Ricardo Feijó, fica à vontade também. Ricardo Feijó,
convidado nosso aqui da OAB do Paraná, presidente da Comissão de Apostas, para deixar mais uma mensagem. Você trouxe tanta coisa muito importante e interessante para a gente aqui no programa. O acompanhamento aí das novidades regulatórias para nós é sempre importante. E esse desafio, né, que a gente tem, enquanto o lado jurídico, junto com os operadores, de sempre levar para o órgão regulador, para a imprensa, a importância de ter uma regulamentação séria, rígida, tal qual foi pensada e posta, mas que ela não seja um torniquete que impeça a atividade, né? A gente sabe que tem um limite difícil ali, então esse é um desafio, uma vigilância constante. As associações têm ajudado com isso, mostrado a importância do que tem sido feito. E a gente sempre lembrar que hoje a regulamentação de apostas no Brasil é referência no mundo. É uma das mais sérias e organizadas, compromissos extremamente rigorosos, e o cumprimento dessas obrigações legais e regulamentares é para manter o mercado, né? Então, nosso desafio é manter esse sistema regulatório, porque é ele que vai prestigiar o jogador no final das contas, né? Isso que é importante. Ótimo. Daniel Oliveira, é um prazer receber você aqui. Você trouxe tantas informações importantes também e você é um cara que tem o dom da comunicação. Fique à vontade também se você tem alguma mensagem que faltou você passar, entre tantas importantes que você já passou aqui dentro do nosso Debate Bet. Fique à vontade. Acho que a mensagem que eu posso usar para finalizar seria um chamado para que todo o mercado em si veja os influenciadores como facilitadores e potencializadores da distribuição, da conscientização, educação e do jogo responsável. Que no Brasil, como as marcas e o público têm normalmente o influenciador como principal meio de campo, por assim dizer, é notar que o influenciador não é o inimigo, e sim um influenciador bem orientado, educado dentro da cultura do jogo responsável, é o maior divulgador não apenas da mensagem do jogo responsável, mas do compromisso da marca com o jogo responsável. Então, se essa conscientização vier, esse potencial for mais explorado, eu acredito que os influenciadores são uma peça-chave na comunicação do iGaming e eles podem sim melhorar o mercado através de sua influência e de sua mensagem. Perfeitamente, maravilha. Pessoal, mais uma edição do Debate Bet aqui ao lado da Suprema Bet, recebendo hoje num programa muito bacana o Daniel Oliveira, que é o fundador da Daniel Fortune, a Mariana Canebley, diretora de marketing Todos Querem Jogar, a TQJ Bet do Milhão, e também o Ricardo Feijó, presidente da Comissão de Apostas da OAB Paraná. Muito obrigado pela companhia de vocês. Fiquem à vontade para compartilhar este conteúdo aqui, deixar o like e, por que não, comentários, perguntas também, a gente vai passando, se relacionando aqui com o Daniel, com o Feijó e com a Mari. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, pessoal.